Olá, internautas! Está no ar mais um Café com Suplementos. Olá, internautas! Mais um episódio de Café com Suplementos e hoje nós vamos falar sobre Então começamos hoje com o episódio 2 sobre BCAA. E para falar de BCAA, nada melhor do que Exerciência com Elias e com Jefferson Santana. Elias. André, mas eu quero fazer uma pergunta para você. Para mim? Eu vejo nas academias os caras que antes de treinar eles consomem 2 cápsulas de BCAA, que dá uma torno de 1 grama, e pós-treino mais 2 cápsulas. Faço pesquisas com BCAA e eu falo, cara, se eu fosse um nutricionista eu não prescreveria 2 cápsulas antes e depois. Por que o pessoal prescreve 2 antes e 2 depois, cara? Eu tenho uma hipótese, podemos levantar várias hipóteses, né? Com todo respeito aos nutricionistas, né? Mas a princípio é o que está escrito no pote. É a sugestão. Dose recomendada diária? Dose recomendada pela indústria. Por quê? Porque a indústria tem limitações. Entendi. Ela tem que dar uma dose recomendada diária. Então, ela está dentro do protocolo da comercialização que a Anvisa permite. Então, deixa eu entender. Então, com base naqueles estudos que determinam a dose recomendada diária para BCAAs, né? Por exemplo, como é que eles fazem esses estudos? Normalmente, eles fazem a infusão de BCAA nos sujeitos, né? E vê o momento que está sobrando BCAA ali na corrente sanguínea. Então, o pessoal fala, se está sobrando, está em excesso. Então, quando o pessoal vai fazendo a infusão e está sendo absorvido pelos tecidos, fala, não, ainda não está. E quando chega o ponto que começa a sobrar e fala, está em excesso, então essa é a dose recomendada. Mas isso é para não ser deficiente, né, no aminoácido, né? Isso, exatamente. Então, as doses que elas prescrevem para os indivíduos não terem deficiência nesse aminoácido. Exatamente. É como o Centrum, um multivitamínico também, que ele tem vitamina de A a Z em um tablete. Cara. É interessante. Então, assim, são doses que são. Não estou falando mal da Centrum. Está correto, para não ter deficiência, né? Ele faz uma cobertura, mas é baixa. Exato. Então, pensando no BCAA, o pessoal toma para induzir a sinalização proteica, né? Para inibir o catabolismo muscular, né? E tem outros objetivos que tomam, mas isso não está relacionado à dose diária. Não. Totalmente diferente. Totalmente diferente. E foi até o que eu falei no programa anterior, sobre o pessoal acha que o BCAA é um milagreiro, mas tomam somente aquela dose que a indústria fala de 2 cápsulas antes, 2 cápsulas depois. Também tem tabletes que tem uma dosagem um pouquinho maior, mas a literatura ela te dá diversas dosagens que aí sim mostram efeitos positivos. A dosagem que pelo menos nas minhas pesquisas com relação a BCAA, que eu mais encontro é de 0,3 gramas por peso de quilo corporal das pessoas, ou seja, uma pessoa de 70 quilos dá em torno de 20, 21 gramas de BCAA diário. Tá certo. Aí as pessoas dividem 10 gramas antes do treino e 10 gramas depois. Hoje é mais fácil de fazer isso, porque hoje já tem o BCAA em pó. Até um tempo atrás a gente só encontrava BCAA em cápsula. Então é complicado, né? Então você precisa dos 5 gramas de leucina para ativar ali a síntese proteica, mas você não vai tomar proteína, você quer só fazer sinalização e diminuir degradação. 5 gramas mais as 2 gramas de isoleucina mais 2 gramas e meia de valina vai dar 10. 10 gramas de cápsula não rola, tinha que ser em pó. Exatamente, até porque a pessoa fica endurlhada, né? Exato. Porque não são cápsulas, são cápsulas grandes ou são tabletes grandes, se a gente falar dos industrializados, e tem marcas
industriais que vendem tabletes tão grandes que homens que têm uma garganta já maior têm dificuldade de engolir. Então é o pó, cara, tem que fazer suco. Tem uns que são tratados, né? Que o pessoal põe o flavor, né? Que tem um gostinho de limão, eu acho que é o melhor que tem. Dá para tomar, né? Então, se você é um cara que quer crescer, tem que aprender a tomar em pó. O gosto não é dos melhores, né? Mas tem que ser assim, em cápsula. Se você aguentar tomar 10 gramas de cápsula, vai ter umas 20 cápsulas. Não é 10 gramas? Não, muito mais. Muito mais? Porque a leucina é pouco densa. Então ela precisa de mais espaço. É difícil você encher uma cápsula. Por exemplo, para uma cápsula grande, você usa em média 500 miligramas de um pó comum. Mas da leucina não dá aqueles 200 miligramas. Caraca, ou seja, então, muita coisa. É muita coisa. É muito diferente. Então, o ideal da leucina ou do BCAA, que a gente já notou aqui, é fazer, sabe como? Base efervescente. Efervescente é interessante, até porque que ela não dilui bem, né? Não dilui bem. O BCAA original, não dilui. Você enrolar, vai tomar em pó. O BCAA original ele fica flutuando ali em cima. A leucina. Você jogou o BCAA, misturou na água, viu que ficou flutuando. Opa, esse é original. Né? Então, 10 gramas, Jefferson, pré-treino para aumentar a sinalização, 10 gramas pós-treino. O ideal, a gente tem que lembrar, o BCAA não faz milagre, né? Ele aumenta a sinalização, diminui a degradação. Isso é bem demonstrado em ratos, com humanos não está bem demonstrado ainda, mas com ratos é bem demonstrado. Tem um estudo de 2016 de um autor chamado Dan Tona, que fez um estudo bem interessante. Induziu a perda de massa muscular em ratos. Adivinhe com o quê? Com um medicamento chamado simvastatina, as estatinas, né? Que é para diminuir o colesterol. E essas estatinas, ela ativa também o complexo enzimático que a gente comentou no primeiro episódio, que aumenta a degradação de BCAA. Então, você perde muita massa muscular quando você toma estatina. Já percebeu? Seu aluno que treina, que toma estatina, é diferente dos outros, né? Tem menos força, é difícil de se adaptar ao treino. As estatinas diminuem a massa muscular significativamente. E quando os autores suplementaram com BCAAs, os ratos viram que pós-intervenção com estatina conseguiu recuperar o ganho de massa muscular, né? Até restabelecer os números de mitocôndrias. E se tiver o pré-tratamento com BCAA e depois introduzir a estatina, não há perda de massa muscular. Mas aí as doses são elevadíssimas. 1,5 grama por quilo de peso, tipo 100 gramas por dia. É muita coisa de BCAA. Não tem estudos com humanos com 1,5 grama, tem com ratos, mas com humanos tem com 400 miligramas, praticamente metade de 1 grama. E é muita coisa ainda, não tem. A gente vai falar daqui a pouco dos efeitos colaterais. Então, Elisa, até te perguntar isso. Como você fez seu mestrado, sua tese foi em cima do BCAA, a gente fica curioso, né? Porque a gente sempre vê nos potinhos do BCAA aquela dosagem, a gente pensa na segurança também, que eles fazem isso. Ai, meu rim. Meu rim, aí qualquer coisa, né? Todo mundo acha que exceder um pouquinho, perder meu fígado. Vai tudo embora. Mas aí, Elias, aí eu te pergunto, 10 gramas antes e 10 depois, não tem nenhum efeito colateral? Olha, não tem. Interessante que as pessoas, a primeira coisa que as pessoas perguntam, não vai afetar meu fígado, meu rim? E o BCAA, ele é usado para tratamento de encefalopatia hepática, uma consequência da cirrose, né? Então, a produção elevadíssima de amônia no corpo e o pessoal, os estudos científicos experimentam 300 miligramas por quilo de peso de BCAA, que vai dar umas 20 gramas por dia, para remoção de amônia. E consegue melhorar a qualidade do fígado, ou seja, serve para inibir a evolução da cirrose. Né? Ou seja, é o oposto do que se pensa e não causa dano renal. Tem estudos que suplementam com 400 miligramas por quilo de peso, né? Uma dose elevadíssima, por 2 anos e não tem nenhum efeito adverso. A gente já passa pelo teste de fogo quando nasce. Quando a gente nasce, qual é a melhor fonte de BCAA que a gente pode encontrar na natureza? O leite materno. Muito BCAAs, né? Estão cogitando em virar doping, porque o pessoal está querendo comprar leite. É uma proteína de altíssima qualidade, né, cara? Então a gente já passa pelo teste de fogo. Quem não é tolerante ao BCAA desenvolve aquela doença, já ouviu falar? Doença da urina do xarope de bordo? Não. Ou leucinose. Então a pessoa não tem o metabolismo que consegue degradar os BCAAs.
Então, normalmente, se a pessoa tem esse problema quando nasce, normalmente não consegue sobreviver, porque tem uma dose elevadíssima de BCA na corrente sanguínea, chega a valores tóxicos que levam à morte. Então, se você passou por essa fase, não morreu quando nasceu, porque o BCA, você não tinha essas enzimas, você é tolerante ao BCA. Então, a dose elevada de 400 miligramas até hoje é demonstrado segura. Então, 10 gramas antes, 10 gramas depois, é totalmente seguro. Até porque se você toma 30 gramas de whey protein, né, antes e 30 gramas depois, você não vai ter nenhum efeito colateral, a não ser que você tenha também uma alergia à proteína, né? Então, se você é um cara que não tem alergia à proteína, já é um pouquinho diferente. É verdade. Você não vai ter problema com BCA. Então, BCA é seguro. 20 gramas por BCA por dia é muito seguro. E no rendimento esportivo, o que você, nos seus estudos, você entende? A diferença, obviamente, da musculação para a corrida, recuperação, se fala muito em BCA, às vezes até intratreino. Intratreino, né? É bem interessante, né? Tem até a teoria da fadiga central, se apoiava muito no BCAA, porque o BCA é um estimulante também, é um neuroestimulante, né? Ele estimula o sistema nervoso central, ele aumenta a produção de glutamato no cérebro, né? Aumenta a produção de dopamina e ao mesmo tempo ele consegue inibir também a produção de serotonina. Então, por essa via, sugere-se que ele aumenta, né, o foco, aumenta a disposição. E eu não recomendo as pessoas tomarem, por exemplo, 5 gramas de BCA antes de dormir, porque você pode perder o sono. Né? Então, se aumentou a produção de glutamato no cérebro, você vai ter dopamina, né? Entendi. Dopamina vai te manter acordado. Vai te manter acordado. E aí tem os exercícios, né? A corrida e a musculação, o treinamento resistido. A literatura ainda é um pouco confusa com relação a isso. Tem estudos que mostram efeitos positivos, tem estudos que não mostram. Muito por causa da dosagem que a gente falou anteriormente, que a dosagem influencia muito nisso. Mas hoje a gente encontra, por exemplo, géis de corrida, aqueles géis de carboidrato, sabe o que o pessoal utiliza em corrida, que já tem BCAAs, porque o BCA mostra que o BCA até gera um efeito ergogênico na corrida de rua, porque, como eu disse anteriormente também, ele pode também atuar como um suplemento para fins energéticos. Então ele também pode gerar energia, porque ele está circulante no sangue, os BCAAs. E o corpo pode usar como fonte de energia. Mas é mais barato usar carbo, né? De fato, o BCA participa do metabolismo de energia. Mas é muito caro usar o BCA para fornecer energia, sendo que você pode pegar mais barato, que é o carboidrato. Mas eu acho que funciona bem para quem está querendo emagrecer, né? Então, tem estudos com ratos bem interessantes, né? Mostra que o BCA ele tem uma entrada interessante no ciclo de Krebs, produz bastante acetil-CoA e ele também inibe a utilização de carboidrato no ciclo de Krebs. Então, aumenta a oxidação de gordura. Isso é muito interessante, né? Com ratos, 3 meses de suplementação, vai lá com 300 mg por quilo de peso em ratos, 3 meses consegue reduzir significativamente o tecido adiposo dos ratos. Mas quando transporta isso para o humano, foi a minha tese de mestrado. Vamos testar aqui 2 meses, vamos ver se altera alguma coisa. Quantos gramas? 20 gramas por dia, né? Não alterou nada. Por que não alterou nada? Cara, é um período muito curto para o humano. Então a gente viu que aumentou a oxidação de gordura, mas não afetou o tecido adiposo. Quando você pensa melhor, por que nos ratos funciona e no humano não funcionou? Porque 3 meses num rato, 10 anos no humano. Então teria que ser um estudo de 10 anos. Então tem estudos epidemiológicos que correlacionam obesidade, diabetes, com a ingestão de BCA ou com o catabolismo de BCA no organismo, e tem uma correlação negativa. Então, quanto maior o consumo de BCA e a degradação no organismo, isso pode ser da dieta ou até do exercício que degrada os BCAAs, menor o tecido adiposo. Isso é o estilo de vida, né? Então, não é 2 meses de alta dose de BCA que você vai emagrecer. O uso do BCA ao longo da vida, na dieta, com exercício físico, que você vai ter a perda da gordura, né? A deficiência degradada da BCA não chega a ser patológica. Então, tem indivíduos que têm uma menor degradação de BCA, mas é por causa do sedentarismo. Então, se você faz exercício, você degrada mais BCA. Se você degrada mais BCA, você induz a queima de gordura. Isso, ao longo da vida, te deixa mais magro. Não é do dia para o outro, mas então BCA ajuda a emagrecer? Ajuda, mas é um projeto de vida. Pois bem, então você vê que o café com suplementos, ele não é apenas uma receita de bolo, uma maneira de você sentar
e escrever o que você deve fazer na sua vida. É para você pensar. Pensa, porque cada indivíduo tem a sua necessidade. Se você tem a sua individualidade, a sua dúvida, mande as suas dúvidas para a gente, pergunte, elas serão respondidas. O Café com Suplementos está por aí.